Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre livros que utilizam elementos fantásticos na sua construção, mas como eu coloquei aí na thumb, não é uma lista de literatura fantástica, não é uma lista de livros de fantasia. São livros que utilizam elementos fantásticos dentro da sua narrativa, mas são livros de drama, livros de autores renomados, tem romance contemporâneo, tem de tudo aqui. Vocês vão ver logo a lista que tá incrível, são livros imperdíveis. Por que eu resolvi fazer essa lista aqui para vocês? Quando a gente fala de elemento fantástico, primeiro, a pessoa logo pensa em fantasia e às vezes já tem um certo preconceito, acha que livro de fantasia, de uma forma geral, é uma literatura menor, o que não é, tá bom, gente? Mas eu quero mostrar que esses elementos fantásticos podem ser colocados na literatura muito além da literatura fantástica em si. Pode ser um livro que muita gente aí considera sério, porque infelizmente muita gente considera fantasia como literatura não séria, né? Mas esses elementos fantásticos podem ser trazidos sim para uma literatura séria, tá bom? Não tô concordando aí com essa nomenclatura não, tô só deixando claro que tem gente que separa, né? Então eu vim trazer aqui indicações de livros que trazem elementos fantásticos nas suas narrativas e que são obras incríveis que eu indico super para vocês aqui. Vão ser 7 obras aqui, fica aí que você vai gostar, tenho certeza que vai ter alguma delas aqui que vai te interessar. Mas antes, eu quero te convidar para a live especialíssima que vai acontecer aqui no canal no próximo domingo, dia 12 de novembro, às 8 horas da noite, que é a live onde eu vou revelar quais serão as leituras do Clube MSL de 2024. Para quem não sabe, aí eu tenho um clube de leitura online, que é um clube de leitura aprofundada. Nesse clube, a gente faz a leitura de determinadas obras e vocês recebem uma verdadeira imersão nessas obras mesmo, para que a gente consiga retirar o máximo delas para que sejam leituras transformadoras. Então lá no clube vocês recebem documentários sobre os autores, tudo material exclusivo lá do clube, tá, gente? Que vocês não vão encontrar em outro lugar. Então, documentários sobre os autores, aulas sobre a parte narrativa mesmo, a gente tenta tirar ali o máximo de reflexões, de mensagens. Não são aulas acadêmicas, tá, gente? São aulas, videoaulas, para que vocês consigam de fato se aprofundar naquelas histórias e retirar mensagens importantes daquelas histórias mesmo. É mais nesse sentido e não no sentido acadêmico. Então, eu falo também sobre a construção da narrativa e tudo mais, mas o foco é de fato tirar as mensagens que podem transformar a sua vida. Eu gosto de falar que vocês podem ter a vida transformada através dos livros. Eu sou testemunha disso, eu sou a prova disso, eu já tive minha vida transformada várias vezes por causa dos livros, através dos livros. Eu já fui salva por um livro, já contei essa história. Numa outra oportunidade eu conto de novo, aqui não é o momento, mas a intenção do clube é essa, é retirar de fato as mensagens mais profundas daquelas obras. E aí a gente tem reuniões também para a gente conversar, reuniões são feitas no Google Meet para a gente conversar sobre as obras. Enfim, é um clube de leitura bem aprofundado mesmo, e eu vou revelar agora no próximo domingo, dia 12, quais serão as leituras do ano que vem. E tá diferente, tem algumas mudanças, serão mais leituras, já dei esse spoiler, então nós vamos ter, normalmente nós temos 6 leituras por ano. Ano que vem vai ser mais do que 6, tá bom? Mas vocês vão saber tudo direitinho no próximo domingo, dia 12. Eu espero vocês aqui às 8 horas da noite. Anota aí para não se esquecer. Ativa a notificação aqui do canal. Se inscreve se você não for inscrito. E eu te espero aqui para revelar para vocês quais serão as nossas leituras do ano que vem. Eu mal posso esperar. Pois muito que bem, a minha primeira indicação aqui para vocês é de um livro que foi leitura do clube agora em 2023. Na verdade, a gente acabou de fazer essa leitura em outubro, em novembro a gente já entrou numa nova leitura, mas eu tô falando aqui de Orlando. Orlando tem uma característica fantástica aqui na narrativa muito forte. Orlando, eu acho que talvez a resenha já tenha ido ao ar,
porque eu gravo os vídeos com uma certa antecedência, então eu não sei se a resenha já foi, mas eu acho que já foi. Se foi, eu vou deixar linkado aqui, tá? Vocês podem assistir lá, minhas resenhas não tem spoiler. Quando eu preciso falar alguma coisa de spoiler, eu aviso, tá bom? Mas a de Orlando não vai ter spoiler. Mas enfim, a história é sobre Orlando, né? Que é um rapaz no início da narrativa que ele vai viver durante 3 séculos e meio, gente. Aí você já percebe o elemento fantástico dessa narrativa, que é essa construção de tempo. Existe uma divisão aqui entre tempo cronológico e tempo psicológico. E para a construção desse tempo cronológico da narrativa, que é de 3 séculos e meio, a narrativa realmente dura 3 séculos e meio, existe um elemento fantástico que faz tudo ter sentido, porque parece que não tem sentido, né? Mas tem sentido aqui. E esse tempo, essa construção fantástica desse tempo, ela é feita assim para que a gente consiga perceber as transformações que esse personagem vai sofrer sendo testemunha da história. A história vai acontecer diante dos olhos dele. E isso vai transformar esse personagem muito profundamente, tanto que num determinado momento aqui, isso não é spoiler, isso é a sinopse da obra, ele vai se tornar mulher. Mas ele vai, de fato, se tornar mulher. Ele é um homem e, de repente, ele é uma mulher. E aí, para você entender como que isso funciona, por que isso acontece, que também é uma característica fantástica aqui da história, porque não é uma mudança de fato de sexo, ele não faz nenhuma cirurgia, não é isso, tá, gente? Não é uma questão de gênero, é uma questão de mágica. Ele magicamente se transforma em mulher e tem uma mensagem por trás disso. Então, todos os elementos fantásticos que são colocados nessa obra, tanto na questão do tempo, tanto na questão do gênero, trazem mensagens muito importantes para que a gente entenda quem nós somos. Através da história de Orlando, nós vamos entender de fato, nós vamos nos questionar sobre quem nós somos. Livrar, você tem que ter um pouco de paciência com esse livro aqui, porque ele é meio enfadonho em algumas partes, eu não vou mentir para vocês não, mas eu acho válida a indicação porque eu acho que a mensagem final, pelo menos para mim, foi muito positiva, me surpreendeu. É um livro melhor do que eu achei que ele fosse. Não é uma leitura fácil de ser vencida, mas se você vencê-la, vai valer muito a pena. A próxima narrativa que eu vou trazer aqui para vocês é, na verdade, um conto contemporâneo do Haruki Murakami, que é Sono. Eu tenho essa edição, inclusive uma edição belíssima que o Rudy me deu. Tem umas ilustrações aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho alguma. É um livro muito bonito e é uma história muito interessante. Gente, eu fiquei assim, me remoendo de curiosidade, porque ela termina de uma forma assim muito bombástica. Enfim, eu gosto de tudo nessa história. O elemento fantástico aqui são pequenos detalhes que são colocados durante a narrativa que fazem com que a gente não saiba o que é realidade e o que é fantasia aqui da protagonista. A protagonista, ela passa por uma crise de privação de sono e aí ela vai lidar com as consequências dessa privação do sono dela. E aí ela vai ter, né, alterações de humor, ela vai ter alucinações, que a gente não sabe se são alucinações, se são sonhos, mas se ela não está dormindo, como que ela teria sonhos? Enfim, o elemento fantástico da narrativa tá nessa atmosfera que é colocada aqui, que a gente não sabe o que é real e o que é fruto da imaginação ou da mente extremamente cansada ou da mente perturbada dessa personagem. A gente nem sabe se ela tem algum problema psicológico, se ela realmente está muito cansada. A gente não sabe de fato o que está acontecendo e a gente vai tentando descobrir isso ao longo aqui da narrativa. Só um adendo, tem spoiler de Ana Karenina aqui nesse conto, tá? Então já fique sabendo aí que tem um spoiler sobre o final de Ana Karenina. Mas de qualquer forma é um conto maravilhoso que tem esse elemento fantástico muito forte na atmosfera da criação do enredo e que eu super indico para vocês. Próxima indicação é de uma narrativa de um autor que eu gosto muito, que ele tem uma característica muito forte de trazer coisas estranhas para sua narrativa, um certo caos, assim,
que é Franz Kafka, e eu tô falando aqui de O Castelo. Inclusive, a gente tem a análise desse livro lá no MSL Pocket. Para quem não sabe, além do Clube MSL, que é o meu clube anual, né, que vocês vão saber as nossas leituras de 2024 no próximo domingo, dia 12, mas a gente tem também o MSL Pocket, que é uma lojinha de imersões literárias. Lá nessa lojinha tem algumas das imersões que nós já fizemos no clube em anos passados, e aí os clubes dos anos passados eu não vendo mais, né, só do ano corrente. Então, por exemplo, vocês vão poder adquirir o de 2024 no inicinho de janeiro, que eu vou abrir as inscrições, mas aí o dos anos passados ficavam perdidos. Então, para que essas imersões não ficassem perdidas, porque são de fato imersões muito boas, sem modéstia nenhuma, né, gente? Mas são imersões muito boas, que eu me empenho muito em fazê-las. Eu não queria que elas ficassem perdidas, eu não queria que esse conteúdo ficasse perdido. E aí eu criei o MSL Pocket, e lá vocês têm acesso a algumas das imersões que nós já fizemos. Não são todas não, tá? Mas temos algumas lá. Uma dessas imersões é aqui de O Castelo. Vou deixar o link aqui, depois vai lá dar uma olhada no Pocket, que vocês vão ver direitinho como que funciona, tá? Mas enfim, o que tem de fantástico nessa narrativa aqui? É um livro que o personagem principal, ele vai chegar num lugar e para permanecer naquele lugar, ele precisa de uma autorização que ele vai conseguir no castelo, que é um castelo mesmo que está lá longe. Então ele precisa ir lá no castelo pedir essa autorização para permanecer ali naquele lugar. E ele vai, só que ele nunca consegue chegar. Sempre vão acontecer ali obstáculos, o castelo parece que se afasta de forma figurativa e de forma prática mesmo. Então ele nunca consegue chegar nesse castelo. E é essa caminhada que traz o elemento fantástico dessa narrativa. É o fato dele nunca conseguir chegar ao castelo, é o fato dele nunca saber o que realmente está acontecendo ali. É a narrativa kafkiana, né, gente? Que, como eu falei, aquele caos, aquela sensação de você não ter saída, de você não saber muito bem o que está acontecendo. O personagem não sabe o que está acontecendo, ele fica meio perdido. E nós também ficamos perdidos, porque nós não temos muitas informações também. O que a gente sabe é o que o personagem sabe. Não é uma narrativa em primeira pessoa, é uma narrativa em terceira pessoa. Só que o narrador é um narrador observador. Então o narrador, ele não sabe o que tem por dentro dos personagens, ele não conhece os pensamentos, os sentimentos dos personagens. Ele só sabe o que ele observa. Então ele vai observar e vai falar pra gente. Se o narrador está observando e não está entendendo muito bem o que está acontecendo, ele vai contar pra gente, a gente também não vai entender muito bem o que está acontecendo. E é aí que está o elemento fantástico dessa narrativa, da gente, de fato, não entender o que está acontecendo, que impede esse cara de chegar até o castelo. E o que seria o castelo? Qual é o símbolo que está escondido ali nessa figura do castelo? Tem toda essa questão. Apesar da gente não entender muito bem o que está acontecendo dentro da ação do enredo, a gente entende a história, tá, gente? Você vai entender a história, não confunda as duas coisas. A gente fica perdido no que está acontecendo, que está impedindo esse cara a chegar ao castelo, mas a gente entende toda a trajetória que está sendo feita numa boa, tá joia? Livraço, gente, super indico. Daí o próximo, eu falei que essa lista não é uma lista de literatura fantástica, e não é, como vocês podem ver, Orlando não é literatura fantástica, Sono também não, Castelo também não, mas agora eu trouxe um conto de fada, que pode ser considerado uma literatura fantástica, mas eu trouxe ele aqui porque não é um conto de fadas normal, é uma releitura de 2 contos de fadas que o autor mistura os dois e cria uma nova história, claro, com os elementos fantásticos daqueles contos de fada lá que se uniram para formar uma história só, que é aqui A Bela e a Adormecida. Esse livro me surpreendeu tanto, gente, e ele é um livro tão bonito. Olha que coisa mais linda esse livro. Ele não é uma HQ, tá, gente? Ele é um livro mesmo, uma história em prosa mesmo, né? E esse livro aqui, ele vai unir, como eu falei, 2 contos de fadas. A história da Bela Adormecida
e a história da Branca de Neve. É escrito pelo Neil Gaiman e o elemento fantástico tá no fato de serem contos de fadas, né? Então tem toda aquela magia ali mesmo, toda a fantasia dos contos de fadas. E é uma releitura espetacular. Eu sou apaixonada por contos de fadas. E é difícil eu gostar de alguma releitura de contos de fadas, porque eu acho que eles originais já são tão perfeitos que, inclusive aqueles contos de fadas originais mesmo, sombrios e tudo mais, eu amo. Mas aqui eu adorei a releitura. Essa foi uma releitura que de fato ganhou meu coração. É maravilhoso, além de ser um livro lindíssimo. Então eu resolvi trazer aqui para indicar a vocês. Esse daqui tem muito elemento fantástico nele mesmo. O próximo é um grande exemplar da literatura de língua portuguesa, que é aqui Saramago com seu As Intermitências da Morte. Tem também imersão nesse livro lá no Pocket, tá? Dá uma olhada lá. Esse livro aqui, ele vai trazer a história de um país fictício que em determinado momento a morte vai resolver entrar em greve e aí as pessoas vão parar de morrer. Só que elas não vão parar de adoecer, de sofrer acidente, só que elas ficam sempre ali à beira da morte e não morrem. E isso vai causar até mais sofrimento do que se elas de fato morressem. Ao ponto de que as pessoas vão começar a lutar para ter o direito de morrer. E aí a gente vai acompanhar o que vai acontecer, né? As consequências da greve, da morte aqui nessa história. E o elemento fantástico está justamente nessa personificação da morte, porque a morte aqui ela é apresentada, até falei isso lá na imersão, né? Lá na análise que a gente faz na imersão que está lá no Pocket. Lá eu vou falar com mais detalhes, né? Mas bem resumidamente, a morte aqui ela se apresenta como uma personagem em 3 fases diferentes, né? Ela tem a morte como o evento morte mesmo, e ela tem a morte personificada. Ela personificada aqui na narrativa, ela tem também 2 momentos, né? Porque ela vai passando por um processo de personificação. Ela vai se tornando cada vez mais parecida com o ser humano, vamos dizer assim, né? Você vai ter que ler para você entender como isso acontece, por que isso acontece, mas tá aí, essa personificação da morte é o grande elemento fantástico aqui da narrativa, além de, claro, né, se passar num lugar onde ninguém morre, né? Também é um elemento fantástico da narrativa. As pessoas às vezes têm um pouco de medo de ler Saramago, porque ele tem uma escrita diferente, ele tem uma escrita original, né, própria. A pontuação que ele utiliza aqui não é a pontuação oficial. Ele coloca letras maiúsculas onde talvez não deveria estar, mas assim, eu achei que esse foi o primeiro livro do Saramago que eu li. E quando eu li, eu achei que eu teria mais dificuldade. E não, no início eu estranhei um pouco, mas no segundo capítulo eu já tinha pegado o ritmo, eu já estava entendendo o que ele estava querendo dizer com aquelas letras maiúsculas no meio, a pontuação dele. Então eu acho que no fundo, você pega o ritmo desse livro muito fácil e é uma história muito interessante. Acho, inclusive, que é uma boa forma de você começar a ler Saramago. Então fica aqui mais essa indicação. Agora eu vou indicar para vocês um dos meus livros preferidos da vida, um romance russo que é assim espetacular. Ele é uma grande farofa, ele tem de tudo nesse livro aqui e é isso que é o grande elemento fantástico dele, né? Porque ele tem um gato que fala, ele tem o diabo, ele tem bruxa, ele tem de tudo mesmo nesse livro, analogias bíblicas. Então aí tá o grande elemento fantástico dele. Antes eu quero reforçar o pedido para que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Deixa seu like também no vídeo se você estiver gostando. O dislike também engaja, né? Se você não estiver gostando pode deixar aí. Eu prefiro o like, mas aí você que sabe se você está gostando ou não, tá bom? E o livro que eu vou indicar para vocês é O Mestre e Margarida do Bulgakov. Este livro, gente, ele é sensacional. A gente já fez uma leitura coletiva dele numa época que as leituras coletivas eram abertas aqui no canal. Agora a gente faz as leituras coletivas no Membros aqui do canal. Inclusive, se você quiser ler junto com a gente, assine o Membros aqui do canal, você vai ser muito bem-vindo, tá bom?
Mas esse livro aqui, a playlist dele tá aberta, então se você até quiser ir lá conferir como que são feitas as nossas leituras coletivas, tá aberta, vai lá. Eu super recomendo que vocês leiam, aí lê uma parte, vai lá, assiste a live correspondente. Lê outra parte, assiste a outra live lá da nossa leitura coletiva, porque é uma boa forma de você conseguir enxergar coisas que talvez você não enxergou, né? Leituras coletivas servem muito para isso, para que a gente tenha o ponto de vista de outras pessoas e a gente consiga enxergar coisas naquela narrativa que nós mesmos, com as nossas experiências, não conseguimos enxergar, né? Então a gente compartilha de fato as nossas impressões sobre as leituras. E tem muita coisa para ser compartilhada sobre esse livro aqui, gente, porque é a história do diabo que vai chegar a Moscou junto com seu séquito e nós vamos acompanhar as consequências desse passeio do séquito do diabo por Moscou afora. Terão dois personagens que estão aqui no título que são muito importantes, né, que é o Mestre e Margarida. Eu fiquei apaixonada por Margarida, principalmente aqui, e aí nós vamos também acompanhar a jornada deles. Como eu falei, é um livro que ele tem analogias bíblicas. Dentro do livro, o personagem do mestre, ele está escrevendo um outro livro que é uma releitura da Bíblia. Então a gente tem também esse livro que o mestre está escrevendo aqui dentro. Tem todos esses personagens aí, né, fantásticos, o gato que fala, bruxa e tudo mais. Só que é tudo colocado de uma forma que faz muito sentido. Não é uma narrativa nada infantil, é uma narrativa bem adulta, tá bom? E uma narrativa que tem muita mensagem, gente. Que livro rico, que livro maravilhoso. Apenas leiam. Por fim, vamos finalizar aqui com um romance filosófico com pitadas de fantasia? Temos, e dos bons, que é aqui Cândido ou Otimismo, do Voltaire. É um livro que vai narrar a jornada de um rapaz e o elemento fantástico está justamente nessa jornada desse rapaz, que é uma jornada muito louca, tá, gente? É um livro muito diferente do que eu esperava de um romance filosófico, muito mais divertido, realmente traz, de fato, muita coisa pra gente pensar aqui durante as loucuras que acontecem, mas é uma loucura atrás da outra. Então a jornada é muito louca, tem personagens aqui que são muito loucos, mas tudo faz sentido, tudo propõe uma reflexão e tudo permeado por elementos fantásticos aqui durante toda a narrativa. É um livro diferente do que você imagina que seja, eu garanto. Se você nunca leu Cândido ou Otimismo, talvez você tenha uma impressão, né? Você pensa assim, Voltaire, né, e tal. Ele é um livro muito mais bem-humorado, é fácil de ler também, é meio confuso em algumas partes por causa das loucuras que acontecem, né? Mas é só você seguir lendo que ele vai te passar mensagens, ele vai te fazer refletir e vai te fazer rir também através desses elementos fantásticos que são colocados aqui na trama. Então, por fim, aqui fechamos com chave de ouro as nossas indicações. Me conta aí se você gostou da nossa lista. Não se esqueça que domingo nós temos um encontro, dia 12, às 8 horas da noite, para eu revelar as leituras do Clube MSL de 2024. Eu tô te esperando aqui, tá bom? Conto com você. Um beijo e até o próximo vídeo.